Queridos irmãos, com muita alegria nesta noite eu quero cumprimentar todos vocês, pais do Senhor. Glória a Deus, que bom poder estar esta noite aqui, ter o privilégio de compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Eu quero convidar, aproveitando que você já está de pé, quero te convidar, abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Eu falava com o pastor Diogo hoje mais cedo, esses dias quando o pastor Marciano falou dos pregadores aqui, pastor Diniz, eu me senti uma formiguinha no meio de um monte de gigante, mas eu quero louvar a Deus por esta tão seleta oportunidade. Eu me sinto de verdade muito honrado. É aquela oportunidade que deixa a gente apertado e honrado ao mesmo tempo. O desejo do meu coração é ser instrumento de Deus nesta noite, compartilhar com você uma palavra que venha alimentar a sua alma, fortalecer o seu coração na caminhada com Deus. Ezequiel, capítulo de número 28, quem encontrou e pode dizer amém? Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Versículo 17, elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Amém? Por favor, fique à vontade, tome o seu assento. Como vocês sabem, estamos em uma série de mensagens falando a respeito dos 7 pecados capitais. Uma ideia que começou-se a se desenvolver por volta do 4º século, final do 3º século, 4º século, na era monástica, onde os monges iam para os desertos
em busca de viver uma vida em santidade. Essa ideia foi se desenvolvendo, a igreja assumiu ao longo dos séculos a ideia dos 7 pecados capitais, e ali no século XVI foram estabelecidos corretamente todos aqueles que hoje nós conhecemos como 7 pecados capitais. São capitais porque são considerados os principais, os cabeças, aqueles dos quais outros pecados emanam. E dentre os 7 pecados capitais, a maior parte daqueles que os consideram o orgulho, o principal e o pior de todos eles. Há um dito popular que diz que orgulho é como mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Até que você tenha perto de você alguém que te ame e te mostre que existe em você alguma coisa errada. O orgulho faz parte de algum momento da nossa trajetória. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos parar, pensar, refletir e entender que devemos abrir mão dele. Eu quero trazer você essa noite a uma reflexão a respeito dessa temática. Trazer você a refletirmos a respeito deste assunto. Há uma escritora que diz que a estratégia diabólica do orgulho é que ele não ataca os nossos pontos mais fracos. A estratégia diabólica do orgulho é que ele ataca os nossos pontos mais fortes. Nos orgulhamos daquilo que fazemos bem ou daquilo que achamos que fazemos bem. Se eu não canto, jamais vou me orgulhar da minha voz cantando. Se eu não sei executar bem uma função, jamais irei me orgulhar daquilo. Geralmente, o orgulho entra dentro da minha alma, naquilo que eu julgo que sou bom em fazer. Mas o problema é que muitas vezes nós achamos que somos bons naquilo que na verdade precisamos melhorar. Achamos que temos de melhor aquilo que na verdade não é nosso. E eu queria tentar trazer a você algumas questões para que nós conseguíssemos entender melhor. Para nós entendermos o que é o orgulho, poderíamos primeiro entender o que não é orgulho. Orgulho não é eu ter consciência, eu ter convicção daquilo que eu recebi de Deus e daquilo que eu sou em Deus. Esses dias eu fiquei com vergonha, pastor Diogo, de um pastor amigo, no Espaço Nobre. Ele chegou perto de mim e disse: e aí, mestre? Eu falei: não, pastor, misericórdia, longe de mim ser mestre. Ele disse: não, você é mestre, você pode até não ser bom, mas é mestre. Eu saí e disse: Deus, porque algumas nomenclaturas, alguns títulos que temos hoje nos constrange, mas se eu atuo na área do ensino, automaticamente eu exerço esse ministério. Então, falsa modéstia não é símbolo de ausência de orgulho. Eu não sou, quando na verdade lá no fundo do coração você reconhece que você é. Se eu fui chamado para ser pastor, se eu fui chamado para pregar a sua palavra, eu ter a consciência de que Deus me vocacionou e me preparou para isso não é orgulho. Orgulho é quando eu começo a ter uma presunção irracional de superioridade naquilo que eu faço. Orgulho é quando eu tenho uma opinião arrogante das qualidades em mim mesmo. Quando eu acho que eu sou melhor naquilo que eu faço diante de um grupo de pessoas que fazem a mesma coisa.
quando eu acho que eu sou melhor na pregação da palavra, quando eu acho que eu sou melhor no tocar um instrumento, quando eu acho que eu sou melhor em cantar uma música, quando eu acho que eu sou o melhor ofertante, o maior dizimista, quando eu acho que eu sou o melhor crente. Houve um período da minha vida em que eu quase me desviei, e por incrível que pareça, foi justamente no primeiro ano em que eu comecei a cursar teologia. Aí alguém vai olhar e dizer: está vendo, teologia é coisa do diabo. Não, irmão, não, nada disso. O problema é que eu comecei a estudar, e aí de repente me veio ao coração a ideia de que eu conhecia mais do que todo mundo. Eu chegava na igreja, sentava aqui, olhava e dizia: se o pastor tivesse abordado essa linha, ele teria tido muito mais sucesso. Se o pastor tivesse interpretado melhor este texto, esta mensagem teria sido melhor. Se aquela pessoa tivesse tomado essa decisão, biblicamente estaria mais correto. Sabe quando é que me sarei desse orgulho? Quando os anos se passaram, eu olhei para trás e entendi que, na verdade, tudo que eu pensava que eu sabia mais, eu não sabia coisa nenhuma. Comecei a estudar achando que sabia muito, terminei o meu curso entendendo que não sabia nada. Orgulho é um sentimento que muitas vezes bate à porta do nosso coração. O texto que nós lemos esta noite é um texto clássico para todos aqueles que querem estudar a doutrina do pecado, a origem do pecado. Aonde foi que o pecado surgiu? Como foi? Quando foi? A profecia bíblica nem sempre é tão fácil de ser compreendida, mas eu gostaria de chamar a sua atenção ao texto que nós lemos esta noite. É uma profecia, a princípio, proferida ao rei de uma cidade chamada Tiro, bem ali vizinho de Israel, uma cidade importante, uma cidade comercial. Deus traz uma palavra ao profeta Ezequiel e diz ao rei de Tiro. Mas quando as palavras que Deus entrega a Ezequiel são descritas, hermeneutas, estudiosos, identificam que as características, os elogios, as qualidades, não são qualidades de um ser humano comum, não são características de um homem, de um rei pagão, com a alma manchada pelo pecado. Por exemplo, Deus está dizendo: olha, Ezequiel, o filho do homem, levanta um lamento contra o rei de Tiro. Deus está dizendo ao profeta Ezequiel: Ezequiel, eu quero que você expresse o lamento que eu tenho diante daquilo que eu vou descrever a você, diante daquilo que eu vou dizer a você. A palavra lamento traz o sentido de uma tristeza profunda, onde Deus está batendo no peito com uma amargura grande dentro do seu coração. E Ele está dizendo: olha, diga a ele, tu és o sinete da perfeição. A qual homem Deus algum dia disse: você é o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Você estava no Éden com Deus. Só existem dois Édens na Bíblia: o Éden literal que nós conhecemos, aonde Deus plantou e colocou Adão e Eva,
mas há também na Bíblia o Éden como sentido de lugar da morada de Deus, da manifestação da presença de Deus. Se você prestar atenção, no livro de Gênesis a Bíblia diz que Deus mandou a terra produzir relva, mas as árvores ainda não haviam crescido, porque não havia chovido sobre a terra. Enquanto as árvores ainda não haviam crescido, porque não havia chovido na terra, a Bíblia também diz, mas Deus plantou, Deus colocou, Deus fundou um jardim no Éden. E esse jardim já tinha árvore, já tinha fruto, já tinha tudo para o homem habitar ali. Éden, na Bíblia, é o lugar da habitação de Deus. Deus trouxe o lugar da sua habitação e plantou na terra, e disse ao homem: aqui você vem para se relacionar comigo. Este sinete da perfeição estava no Éden. Tiro jamais conheceu o Éden plantado por Deus. Versículo de número 14, clareia tudo. Pastor divino, você era um querubim da guarda. Para isso você foi ungido. A partir destas descrições, muito mais acima da descrição humana, há aqui o entendimento de que esta profecia não estava falando especificamente do rei de Tiro, mas de um anjo, de um querubim, que Deus havia criado como sinete de perfeição, como símbolo de perfeição. Este querubim, se juntar todos os demais anjos da Bíblia, ele ainda é o mais falado dentre todos. E se você somar todas as vezes que existe outra descrição bíblica a respeito de algum outro anjo, e somar todas elas, as porções que falam deste querubim, ainda é maior. Deus criou um querubim com perfeição, com sabedoria, com formosura, o adornou com pedras preciosas, organizou todas as pedras com ouro, preparou instrumentos. Alguém diz que este querubim, que nós também o conhecemos neste estado como Lúcifer, ele era um modelo de perfeição, um modelo de adoração, um modelo de condução no céu. Deus o criou dizendo a todos os demais anjos: querem caminhar perfeitamente, o copiem. Querubim na Bíblia sempre está relacionado como aquele que guarda o lugar da santidade de Deus, aquele que guarda o lugar da manifestação santa da presença de Deus. Quer ver? Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O que foi bordado naquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo? O quê? 2 querubins. O propiciatório que estava sobre a arca da aliança, o que foi colocado na tampa do propiciatório feito de ouro puro? 2 querubins com as asas estendidas, porque querubim foi criado por Deus para guardar a manifestação da sua santidade. Isto, a palavra que eu vou trazer a você é uma palavra que talvez mexa com o seu coração, porque mexe muito com o meu.
Para mim é uma palavra que mexe com as minhas estruturas e me faz pensar a minha caminhada na presença do Senhor. Este querubim, um dia, deixou de olhar para a glória de Deus, para o trono de Deus, para a grandeza de Deus, e começou a olhar para a sua formosura, para a sua sabedoria, para a sua beleza, para a sua inteligência, para o seu destaque, e começou a caminhar entre os anjos e negociar algumas coisas que jamais poderiam ser negociadas. Versículo 17: porque você olhou para si, elevou-se o seu coração. Queridos, olhe para mim, preste atenção. Deus cria o céu. O salmista diz que com um sopro, Deus criou todos os seres celestiais. Fez classes angelicais e colocou um como destaque, como um dos querubins, poderoso. De repente ele coloca no seu coração algumas coisas, e aí o texto de Isaías, capítulo de número 14, um texto que vai nos ajudar a entender ainda mais o desfecho. Versículos 13 e 14, esse querubim começou a olhar para tudo e dizer: eu subirei. Subirei aonde? Acima das estrelas de Deus. Para quê? Porque eu vou exaltar o meu trono. Aonde? No monte santo da congregação eu me assentarei, nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ele olhou para si e disse: tudo o que o meu Criador me deu ainda não é o suficiente. Eu quero um pouco mais. Eu quero subir acima das suas estrelas. Eu quero subir acima dos seus anjos. Eu quero estar ainda mais elevado. Eu tenho destaque, mas eu ainda estou no mesmo patamar. Eu quero estar acima. Eu quero ser adorado. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser exaltado. Eu quero uma congregação de anjos para mim. Há quem diga que ele olhava para Cristo e dizia: eu quero o lugar que lhe pertence. Por causa disto, Deus está dizendo: pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, você profanou os teus santuários. Tudo aquilo que era santo em você foi profanado. E por isso eu fiz sair um fogo no meio de ti, que te consumiu e te reduziu a cinzas. Aqui eu quero entrar na aplicação da mensagem. Eu queria refletir com você um pouco a respeito das consequências do orgulho na vida de um ser criado por Deus. E eu quero trazer a sua atenção justamente por uma razão específica. Esse mesmo anjo foi lançado do seu posto, foi destituído. Deus cria um homem e o coloca no Éden. E a serpente, símbolo deste querubim, que virou demônio, Satanás, vai chegar e tentar plantar no coração do ser humano
aquilo que estava dentro do seu coração. Se você prestar atenção na série de pecados capitais, você vai ver que a luta do diabo sempre será de inverter a verdade de Deus em mentira na nossa vida, tirar o equilíbrio e colocar desequilíbrio, inverter tudo aquilo que está perfeito em imperfeição. Ele chega fazendo as mesmas coisas com Eva. Ei, o que Deus disse a você? Deus mentiu. Ele usa a semente da mentira. Olhe para a fruta, veja o quanto ela é saborosa, olha o quanto ela é atrativa, apetitosa, cula. Deus sabe que no dia em que você comer, você será igual a Ele. Orgulho. Inveja. Paulo, no capítulo 5, versículo 12 da sua carta escrita aos Romanos, ele diz: olha, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Aquela semente que entrou no coração de Adão e Eva vem passando de geração em geração, e não existe um justo sequer que pode bater no peito e dizer: eu nunca pequei. Tome cuidado com o orgulho, porque o orgulho promove divisão na nossa vivência com Deus. Divisão que muitas vezes nos leva à solidão. Há quem diga que em todos os pecados você pode chamar alguém para ser o seu companheiro, menos no pecado de orgulho, porque aqui existe uma disputa individual. Conviver com o orgulhoso é difícil. Conviver com o orgulhoso é complicado. Conviver com alguém que só quer saber de si mesmo não é uma tarefa muito fácil. O orgulhoso é aquele que está olhando à sua volta e está dizendo: esse ambiente não me merece. Talvez você já escutou um discurso parecido com este: vem comigo, eu estou saindo, lá é melhor. Vem comigo aí, cheio de defeito, lá, santidade. Qualquer princípio de divisão, ou qualquer atitude de divisão, é uma quebra de princípio. É um Saul que está olhando para si mesmo e diz: eu sou rei, sou eu que mando aqui. Se eu sou rei e eu que mando aqui, eu também posso ser sacerdote. Sacerdote atrasou, eu assumo e faço. Deus diz: não, Saul, você esqueceu que eu te levantei, acima de você sou eu quem mando. Eu te escolhi para ser rei, não te escolhi para ser sacerdote. E por causa disso eu te rejeitei. Divisões. Olha para a igreja em Corinto. Paulo está escrevendo às pessoas que participavam da ceia, e está dizendo: ei, quando vocês participam da ceia, ao invés de vocês serem uma pessoa melhor, vocês se tornam pessoas piores ainda, porque vocês ainda não acumulam juízo para si. Existe no meio de vocês divisões, falta de perdão.
Existe em vocês um grupo de ricos que exclui um grupo de pobres. Os ricos comem, bebem, ficam bêbados, comem até sair pelo nariz, e os pobres ficam só olhando com fome. O orgulho de vocês está causando divisão no corpo. E eu quero dizer a vocês que esta divisão será julgada pelo Deus do corpo. Precisamos tomar muito cuidado com algumas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. Eu digo isso com muita humildade, mas com muita convicção de alma esta noite. Todo espírito de divisão é uma cópia da natureza satânica e diabólica. Aleluia. Eu sinto convicção de alma em ministrar isso sobre você esta noite. Eu quero que você guarde o seu coração e guarde os seus caminhos para não se envolver com o pecado. Alguém vai dizer: não, se deu certo, é porque é de Deus. Não, dividiu, tá beleza. O diabo conseguiu dividir e conseguiu uma grande congregação para lhe adorar e lhe reconhecer como Deus supremo. Ele é descrito na Bíblia como Deus deste século, o príncipe das trevas. Quando Jesus é tentado no deserto, a proposta do diabo a Jesus é: ei Jesus, corta o seu projeto aqui, dobre-se diante de mim e me adore, e está vendo todos estes reinos, eu te darei. Alguém vai dizer: não, ele não tem nem a chave de casa. Queridos, Jesus não negou que ele tinha reino. Existe um reino chamado reino das trevas, cujo diabo é o Senhor. Este reino movimenta trilhões de dólares frequentemente. Este reino tem atraído milhões e milhões de pessoas todos os dias. Ele conseguiu. O aparente sucesso não é prova de aprovação divina. O aparente sucesso não quer dizer que Deus está comigo. Podemos ser reconhecidos pelos homens e rejeitados por Deus. O princípio de divisão é motivada por orgulho. Mas se de um lado o orgulho traz divisão, precisamos ter consciência, de outro lado, o orgulho traz juízo. Ezequias está profetizando contra a arrogância de homens. A arrogância de um homem, de um rei, chamado... O profeta está profetizando contra a arrogância de um rei chamado Ezequias. Está dizendo: olha, por causa da sua arrogância aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e te farei voltar pelo caminho em que você veio. Eu te daria vitória nos seus caminhos, mas você é arrogante, você é orgulhoso, você vai voltar humilhado para a sua casa. A palavra de Isaías aos orgulhosos é: olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Por quê? Porque só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra aquele que se exalta para que seja abatido. A arrogância do homem será abatida,
e a sua altivez será humilhada. Por quê? Porque só o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundícias, paixões, menosprezam qualquer governo, e atrevidos e arrogantes não temem difamar autoridades superiores. Falamos mal de autoridades quase todos os dias das nossas vidas. Falamos mal do pastor, falamos mal do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Falamos mal das lideranças que Deus coloca sobre a nossa vida. Ah, querido, por muitas vezes eu olhei para o pastor e disse: se fosse eu, faria melhor. É muito fácil, pastor Dinaldo. Não estava sobre os meus ombros o peso da responsabilidade do dar certo, do dar errado. Na mente é tudo muito lindo. Só que nós não fazemos aquilo que a Bíblia nos manda fazer: orar pelas nossas autoridades. Gastar tempo, às vezes derramar lágrimas, dizendo: Deus, sustenta-os, abençoe a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida na igreja, no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Eu arrependo de votos que eu dei a alguns em quem eu votei, mas isso jamais me tira a responsabilidade de reconhecê-los como autoridade sobre a minha vida e de ter que orar por eles à medida que eu estou caminhando. Precisamos aprender a nos posicionarmos diante de Deus. Orgulho. O orgulho nos faz difamadores. Alguém diz, pastor Divino Pinheiro, que nós falamos mal das pessoas pelas quais nós não amamos, nós não oramos. Nós não oramos por aqueles de quem nós falamos mal, mas também não falamos mal daqueles por quem nós oramos. Precisamos ter uma consciência: Deus abate todo o orgulhoso. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Pastor, mas a pergunta é: se o orgulho destrói tanto, se o orgulho é alvo de juízo, como é que nós iremos vencer o orgulho na nossa caminhada? A quebra do orgulho é a humildade. Jesus um dia está pregando aos seus discípulos o sermão que nós consideramos o maior sermão de toda a história, o Sermão da Montanha. E a primeira coisa que Jesus está dizendo é: ei, felizes, muito felizes, são os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Paulo, preocupado com a igreja em Roma, diz: irmãos, não sejam orgulhosos, mas condescendei com o que é humilde. Irmãos, olhe para aquilo que é humilde, valorize, coloque como parte da sua vida. Humildade não é falsa modéstia, eu repito. Humildade é o reconhecimento real daquilo que nós somos. Humildade é nós olharmos para nós mesmos e conseguirmos entender quem nós somos diante daquilo que Deus é.
E nós começamos a perceber isso através do nosso relacionamento com Deus, que começa pelo perdão. Capítulo de número 18, do Evangelho escrito por Mateus, Jesus conta a parábola do credor incompassivo. E ele diz: olha, um homem chegou ao seu senhor com uma dívida impagável, e disse: eu vou prender todo mundo da sua família, vou prender todos vocês, enquanto você não pagar a dívida que você me deve. Aquele homem olha para o Senhor e diz: Senhor, tenha paciência, espere um pouco, que eu vou te pagar. Nós somos mais ou menos assim. Nós temos uma dívida impagável diante de Deus, e nós queremos fazer de tudo para que através das nossas atitudes sejamos merecedores do perdão divino. Senhor, eu vou calejar os meus joelhos de tanto orar, para que eu perceba perdão. Eu vou jejuar dias a fios até não aguentar mais, para que eu receba perdão. Vida cristã não começa por aí. Nós oramos com desejo de comunhão, não com desejo de perdão. Nós jejuamos com desejo de santificação, não com desejo de perdão. Perdão é a atitude que Deus quebra o nosso orgulho e diz: você não pode, mas eu posso te salvar. Não há nada que você faça para que você mereça o perdão, mas existe algo que eu fiz, e pelo que eu fiz, eu posso liberar perdão a você. O que é que eu faço então, Deus? Apenas acredite, apenas abrace pela fé tudo aquilo que eu fiz por você. A partir de então, você pode viver em mim uma nova vida e gozar de coisas grandes na minha presença. A quebra do orgulho é o entendimento do perdão de Deus, porque a partir do momento em que nós somos perdoados e entendemos o perdão, nós olhamos para as pessoas de um modo diferente. Alguém vai chegar aqui e você pode até ouvir dizer: não mereci estar aqui, e aí você diz: eu também não. Ele chegou na mesma condição que eu quero orar por ele, eu quero ajudá-lo, ele faz parte da minha família, ele é o meu irmão em Cristo Jesus. Isto é cura de orgulho. Pastor, ele não sabe pregar. Eu também não sabia, estou aprendendo ainda hoje. O que custa ele aprender também? Ele não sabe cantar, não sabe, ninguém aprendeu sabendo. Ajude. Ele não sabe tocar, ele não sabe recepcionar, ele não sabe servir, ele não sabe ensinar, ele não sabe amar, não sabe perdoar, não sabe caminhar com Deus. Nós não sabíamos, nós estamos aprendendo. Humildade é reconhecermos aquilo que somos. Aleluia. Como é que quebra o orgulho? É Deus nos permitindo viver sofrimentos. Paulo está dizendo: eu conheço um homem que, alguns anos atrás, foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito referir aos homens. Ele vai falando da sua experiência, ele diz: olha, e por causa da grandeza das revelações, para que eu não me ensoberbecesse, para que a soberba, para que o orgulho não tomasse conta do meu coração, foi-me posto um espinho na carne. O que era isso? Um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Um demônio,
uma experiência de acusação, de sofrimento. Em lugar de soberba, começou a vir o desejo de clamar por misericórdia. E ele diz: por 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E a voz de Deus veio ao meu coração, dizendo: oh, meu querido Paulo, a minha graça é suficiente na sua vida, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais você se humilha, mais você me conhece. Quanto mais fraco, mais você conhece o meu poder. Quanto mais humilhado, mais eu vou te exaltando. Quanto mais você vai se quebrantando em minha presença, mais você vai se aproximando daquilo que eu tenho para a sua vida. Eu conversando um dia com um pastor muito conhecido, nessas indas e vindas buscando pregadores em aeroporto aqui em Palmeiras, e um dia conversando com um pastor, e ele dizendo: Evaldo, tem dia que eu prego, coisas grandes acontecem. Prego uma vez, prego 2 vezes, prego 3 vezes, é maravilhoso. Aí de repente eu prego e não acontece nada. Mas eu agradeço a Deus pelos dias que não acontece nada, porque isso me faz lembrar sempre que não sou eu, é Ele. Tem dia que pregamos que descemos do púlpito alegres. As pessoas chegam e dizem: ô pastor, como foi bom te ouvir. Tem dia que nós descemos do púlpito e o sentimento é: eu não poderia ter subido. As pessoas olham para a gente e dizem: Deus te abençoe, pastor. É quase elas dizendo que Deus tenha misericórdia da sua vida e te faça pregar melhor das próximas vezes. Na criação dos nossos filhos, às vezes nós traçamos um script dizendo: olha, vai ser assim, 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 assim. E aí de repente nós nos deparamos com a realidade: os nossos filhos já nascem com a natureza pecaminosa, e todo o nosso script é rasgado, é quebrado, e você diz: Deus, eu não tinha escrevido esse negócio não, como é que eu faço agora? E Deus diz: não, meu filho, você está orgulhoso demais, achando que tudo seria perfeito. Deixa eu te ensinar a criar os seus filhos na minha presença. Precisamos entender que o orgulho está batendo a nossa porta todos os dias. Eu não posso e acredito que a maioria, para não dizer todo mundo, eu poderia até dizer, está sujeito a ter o coração orgulhoso. Precisamos reconhecer que nós erramos, que nós falhamos. Queremos colocar máscara, e quanto mais indumentária, colocamos uma camisa, parece que ficamos santos. Colocamos uma gravata, mais santo, um paletó, mais santo ainda. E aí muitas vezes escondemos debaixo de tudo isso aquela natureza que ainda precisa da graça e da misericórdia de Deus, e não queremos mostrar para as pessoas. Mas aí de repente nós vamos dobrar os nossos joelhos para orar, e o Espírito Santo vem ao nosso coração dizendo: ei, 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 você pregou, mas você ainda não é o marido que eu gostaria que você fosse. Você pregou, mas você ainda não é o pai que eu gostaria que você fosse. Você pregou, mas ainda você não é o discípulo que eu gostaria que você fosse. Ah, você está sendo aplaudido, mas você ainda não é a mãe que gostaria que você fosse. Você está sendo reconhecido, mas você ainda não é o filho que eu gostaria que você fosse. Você ainda não é o amigo que eu gostaria que você fosse. Existem algumas coisas que precisam ser quebradas dentro da sua alma. Existem orgulhos que precisam ser quebrados. Ei, desce o facho, desce um degrau, abaixa um pouco, reconheça a sua fragilidade, que você é pó. Nós achamos muitas vezes que nós somos demais, e aí a Bíblia vem dizendo: ei, os ricos fiquem na sua insignificância, e os pobres saibam que vocês são dignos. Ei, você que é exaltado, entenda que Deus, se a exaltação entrar
falar para o seu coração: Deus abate os exaltados, mas Deus exalta aqueles que se humilham diante da sua presença. É Paulo olhando para Timóteo, dizendo: Timóteo, cuidado com os neófitos, para que eles não pequem no mesmo pecado do diabo, se ensorbebeçam, acham que são demais. Eu venho esta noite como um irmão em Cristo, com uma palavra cheia de amor. Deus conhece o meu coração e sabe que o que eu estou pregando esta noite eu prego regado com amor, porque o desejo do meu coração é de que todos nós experimentemos a boa vontade de Deus. O desejo da minha alma é de que todos nós desfrutemos daquilo que Deus tem reservado para a nossa caminhada. Para isso, precisamos caminhar em humildade na sua presença. Você pode ficar de pé? Quando alguém vier com disputas para o nosso lado, tenhamos a mesma motivação que o dia houve em João Batista. Não, meu querido, eu não estou aqui para disputar lugar não, que ele cresça e que eu diminua. Eu não estou aqui para ser o melhor naquilo que eu faço não, que Deus o abençoe. Nós não estamos competindo, nós estamos aqui em comunhão uns com os outros, amando, suportando, ajudando. Não existe ninguém melhor. Você pode até ser mais comprometido, você pode até se destacar, mas reconheça que tudo que você tem veio de Deus, e tudo que você tem um dia pode ser tirado. Não se apegue a posições, não se apegue a reconhecimento, se apegue ao desejo de viver aquilo que Deus tem. A maior alegria do nosso coração será no dia em que nós estivermos no centro da vontade de Deus, porque ali Deus também estará.